Tudo o que você precisa fazer para conseguir ser aprovado em 5 meses na prova do Enem. Nesse vídeo aqui eu vou tentar ir de forma direta, prática, dizer o que você tem que fazer para conseguir realmente chegar no seu objetivo daqui 5 meses na prova do Enem. Eu não vou enrolar, falar o que já está sendo falado em todos os vídeos que você pesquisa aqui nessa rede social. O que eu vou falar aqui realmente vai fazer a diferença no seu estudo. Então se você ver até o final, eu tenho certeza que alguma coisa no seu estudo vai mudar e vai trazer resultado lá no final do ano. A primeira coisa que eu quero que você comece a se preocupar e fazer é avaliar o tempo disponível. Sim, 5 meses não é muito tempo para a prova do Enem, é pouco tempo. Mas se você souber utilizar com inteligência e estratégia, você consegue maximizar a sua performance e fazer com que esse pouco tempo você consiga evoluir muito. Uma boa estratégia para fazer esses 5 meses render é você tentar criar realmente um projeto de estudo de 5 meses. E para isso você precisa criar fases dentro desse projeto. Bom, eu espero que nesse momento do vídeo você esteja anotando um papel, uma caneta ou até mesmo escrevendo em um bloco de notas para que você realmente consiga aplicar o que eu estou te ensinando aqui. Pega esses 5 meses de estudo e quebra ele em 5 fases. A primeira fase do seu estudo ele vai ser agora, em junho e julho. Eu quero que você tente construir uma base de estudo antes de iniciar provas antigas, simulados e todas essas coisas que são faladas por aí que vão fazer resultado no seu estudo. Eu quero que você primeiro foque realmente em construir a base, criar uma rotina de estudo. O grande problema da maioria dos alunos que vai começar a estudar do zero, principalmente faltando pouco tempo do Enem, é que eles se desesperam no estudo. Eles tentam fazer tudo, todas as técnicas, todas as dicas. E isso é ruim para o aluno que está aprendendo ainda a estudar e está querendo construir um hábito. Sabe o que é a construção do hábito? Ela é escalar. Você vai construindo esse hábito aos poucos. E para isso vai ser o primeiro mês do seu estudo. O primeiro mês você vai tentar montar um quadro de horário com metas realistas. Metas que você sabe que vai conseguir cumprir. Não adianta você colocar 8, 10 horas de estudo por dia se você sabe que não consegue estudar 8, 10 horas por dia. Você consegue estudar 4, então coloque 4 horas por dia. Comece com um cronograma mais leve possível e conforme for ficando fácil, você vai aumentando essa carga. Olha, Renato, eu não consigo então estudar todos os dias, não tem problema. Estude 1, 2, 3 dias na semana. Se você tem que conciliar com o colégio, se você tem que conciliar com o trabalho, mas comece. Tudo faz parte de um projeto e você vai evoluindo aos poucos. Para facilitar então as metas, a ideia então é que você coloque metas de acordo com as fases de estudo que você vai ter. Vamos começar então primeiro com as metas globais do seu projeto, que são as metas por fases. A primeira fase do seu estudo ela durará 2 meses, será junho e julho. O objetivo dessa meta será você conseguir estudar pelo menos em constância, ou seja, todos os dias desses próximos 2 meses, nem que seja 15 minutos por dia, nem que seja 30 minutos por dia, esse é o primeiro objetivo, você criar realmente a construção desse hábito de estudo. Além disso, o objetivo vai ser construir uma base nas matérias de cada uma das áreas do Enem, ou seja, em matemática, biologia, química, física. A ideia é que você pegue ali realmente os pré-requisitos dessas matérias e foque realmente em ver a aula, fazer boas anotações e praticar com uma boa quantidade de questões. Eu não quero que você foque ainda em fazer provas antigas, simulados ou técnicas mirabolantes. Foque em fazer o básico, assistir a aula com qualidade, fazendo anotações de formas ativas, depois fazer questões, lista de exercícios, pegar essas listas de exercícios, estudar os erros e também tentar criar um sistema de revisão, ou seja, retomar o que você estudou periodicamente. A segunda fase do seu estudo será ali em agosto e setembro. Por quê? Porque em agosto e em setembro você já vai ter estudado alguns assuntos e você já vai ser capaz de iniciar simulados e provas. Esses simulados e provas antigas do Enem vão servir para você avaliar o seu estudo. Você vai conseguir identificar ali o que você sabe e o que ainda não sabe, o que você estudou e que deveria estar acertando, e o que você ainda não estudou, mas que vai estudar ainda nesses próximos 3 meses que faltam para sua prova. Além disso, as provas antigas elas vão servir de aprendizado, pois quando você faz e resolve aquelas questões, você começa a ganhar habilidade de resolução, velocidade, performance, resistência, mentalidade, confiança de prova. E isso vai ser muito importante para o dia do Enem. O último mês do seu estudo será a última fase. Vai ser em outubro, porque outubro é o último mês. E esse último mês eu quero que você foque muito mais em lacunas. Você vai focar ali em identificar o que você está errando mais nas suas provas e que você mais estudou e que você precisa tapar. Você precisa voltar e revisar com mais perseverança, voltar a revisar com mais intensidade, resolver aquela lacuna ali. Outubro já não é um mês para aprender tantos novos conteúdos. Por quê? Porque você já teve 4 meses para aprender novos conteúdos. Se não aprendeu até aquele momento, outubro já não é mais o momento. Agora em outubro o momento é revisão, é focar em lacunas. E aí você entrará no mês de novembro. No dia 1 de novembro até o dia 5 será a última semana ali pré-Enem, pré-primeiro dia. No primeira semana ali pré-Enem, a ideia é que você foque em revisar para o primeiro dia do Enem. E a revisão basicamente vai ser feita com as provas do Enem antigas. Eu quero que você deixe guardado para essa última semana pré-prova do Enem as últimas 3 provas do Enem, 2020, 2021, 2022, para fazer ali naquela semana pré-prova. Isso vai ser a semana do primeiro dia. Além disso, você vai ler as redações
redações que você escreveu. Bom, se você escrever uma redação por semana daqui até o Enem, você vai conseguir fazer pelo menos 4 redações por mês. Se você tem 5 meses, você vai conseguir fazer pelo menos de 15 a 20 redações. Se você variar bem os temas, trabalhando entre os eixos de educação, tecnologia, saúde, você vai conseguir ter uma gama de repertório e um modelo muito bem estruturado. Na semana pré-prova do Enem, uma semana antes, você vai reler todos os 15, 20 textos que você escreveu para você memorizar e ficar bem fresco na sua memória de curto prazo. E aí, quando você chegar na prova, no primeiro dia, uma coisa já vai estar certa, 900 na redação. A segunda coisa vai ser trabalhar um bom repertório ali para humanas e linguagens, conseguir interpretar bem aquelas questões. Bom, você vai ter feito pelo menos os últimos 5, 6 anos de provas do Enem. Com isso, você já tem uma capacidade de acertar pelo menos 20, 25 questões apenas com a interpretação e bagagem teórica que você tem. Além disso, claro, você vai estudar assuntos de humanas, de geografia, né, de história, de filosofia e sociologia ao longo desses 5 meses. Então eu creio que você vai conseguir ter um bom desempenho nesse primeiro dia. Claro que não será um desempenho perfeito, um desempenho para gabaritar se você está começando do zero, mas vai ser um desempenho que você vai se orgulhar de ter feito em 5 meses. Bom, depois da prova você vai para o domingo você vai descansar. Você vai ter mais uma semana, naquela última semana ali, vai ser a semana do segundo dia, onde você vai focar em revisão para matemática e natureza e novamente, você vai fazer o Enem 2020, 21 e 22 durante essa semana, fazendo ali, praticando, cronometrando, revendo toda a resolução para ficar na sua memória de curto prazo e você chegar na prova do Enem mais confiante, preparado, perdendo aquele medo de fazer uma prova. Por quê? Porque você passou a semana inteira fazendo provas. Bom, olha só, eu te falei uma trajetória do que você vai fazer, mas agora vamos com dicas mais práticas do que você vai fazer dentro desses 5 meses para conseguir chegar preparado lá na prova do Enem. Eu quero que você tente criar um cronograma inteligente e individual. O cronograma não é checklist de estudo. Não é só pegar ali e saber o que tem que estudar em matemática, em biologia, química e física. Tudo isso você vai encontrar em centenas de vídeos aqui, inclusive no meu canal tem vídeo falando o que estudar. O cronograma é você definir o que você vai fazer dentro de cada mês, dentro de cada semana. Para facilitar, eu quero que você pegue matemática, biologia, química, física, história, geografia e pegue os 5 principais assuntos de cada uma dessas disciplinas. Exatamente, os 5 assuntos que mais caem dentro de cada prova. Claro, eu quero que você entenda que algumas matérias têm pré-requisitos antes, ou seja, qual que é o pré-requisito de matemática? É a matemática básica. Qual que é o pré-requisito ali da prova de química? É a atomística. Qual que é o pré-requisito para biologia? Bom, biologia não tem muito bem um pré-requisito, mas o que eu recomendo então? Que você foque a recorrência. É nisso que você tem que focar primeiro, os 2 R's, requisito e recorrência. Juntando isso, né, você vai priorizar esses assuntos para estudar, os 5 principais de cada prova. Por que os 5 principais? Porque você tem 5 meses. A ideia é que você tem que dominar os 5 principais assuntos dentro de 5 meses para a prova do Enem. Vamos pegar então o primeiro mês, que vai ser o mês de junho, a construção da base. Eu quero que você foque em junho, por exemplo, matemática, em dominar matemática básica e estatística. Depois, quando entrar o mês de agosto, você vai já entrar ali para geometria plana. E aí você tem que dominar geometria plana, geometria espacial. Você vai fechar ali o mês de agosto, né, setembro, outubro, último mês, você vai focar ali a parte de função, vendo função do primeiro grau, função afim, função do segundo grau. Se conseguir, você vê um pouquinho de análise combinatória. Mas vendo apenas isso, você já conseguiu ver pelo menos 60 a 65% do que cai na prova de matemática. Isso é suficiente para você fazer 30 acertos na prova de matemática e 800 pontos em apenas 5 meses. Por isso que eu quero que você foque de forma estratégica. A primeira fase do seu estudo é construir a base. O que é construir a base, então, em matemática? Matemática básica e estatística. Em biologia, ecologia, citologia e bioquímica. Em química, o que é a base? A atomística e a química geral. O que é a base em física? Eu recomendo que você comece pelos assuntos mais teóricos, não pela cinemática que os cursinhos dão. Foque em termologia ondulatória nesse início de estudo. Para a história, siga a ordem cronológica. Comece lá por Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, século XX, vai vindo para Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Vai seguir na ordem como se fosse um filme, ou até meio que maratonando essas aulas junto com questões e práticas. Já a geografia, também eu recomendo que você comece pela geografia física e depois venha para a geografia urbana. Filosofia e sociologia também focam nos assuntos de maior incidência. Pega ali os 5 principais tópicos trabalhados em filosofia, 5 principais tópicos trabalhados em sociologia e vai estudando cada um por mês, tá? Essa é uma forma de simplificar o seu estudo nos próximos 5 meses e você saber exatamente o que você tem que estudar. Sabendo o que você tem que estudar, eu quero que você vá para o segundo objetivo agora, que é focar onde você tem maior dificuldade. Ou seja, começando a estudar, você vai ver que alguns assuntos você tem maior dificuldade, algumas áreas têm mais dificuldade do que outras e são mais importantes para sua aprovação do que outras. Vou te dar um exemplo. Se você quer um curso como medicina, você vai perceber que matemática e natureza é muito mais importante do que humanas e linguagem. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter noção. Se você está vendo que tem dificuldade em física, em química, em matemática, você precisa colocar mais
mais carga horária para esses assuntos e vai focar mais eles e vai deixar menos tempo para história, geografia. Essa é a minha dica. Pegue o cronograma agora no seu mês, no seu quadro horário e coloque ali, por exemplo, matemática 3 dias na semana pelo menos, física 3 dias na semana, química, biologia 3 dias na semana. História e geografia, você pode colocar 1 a 2 dias na sua semana. Para matemática, você vai colocar ali, por exemplo, cada um desses 3 dias, por exemplo, 2 horas para matemática todo dia que você tiver contato. Então, por exemplo, segunda-feira, vou ver matemática, 2 horas. Ah, na terça-feira, vou ver matemática de novo, 2 horas. Mas geografia e filosofia, ou geografia e história, você pode ver 1 hora. Por quê? Porque não é para você dar tanta carga com matéria que você não tem tanta dificuldade, ou talvez você até tenha dificuldade, mas ela não é tão importante, não é tão prioridade agora no seu momento de estudo. É mais prioridade evoluir em matemática e natureza. Quando você estiver tendo um bom desempenho em matemática e natureza, talvez você dê uma olhadinha mais para história e geografia, tá certo? Essa é uma forma estratégica de você começar a olhar para aquilo que você tem mais dificuldade para avançar mais rápido. Além disso, eu recomendo que você também tente buscar recursos estratégicos de aprendizagem, né? Algumas ferramentas que vão auxiliar nesse processo. 2 que eu gosto muito. A primeira delas, o Notion, tá? O que é o Notion? O Notion é um aplicativo de organização. Dentro dele, você consegue organizar o que você vai estudar, montar um calendário de estudo, montar um calendário de provas, consegue controlar a revisão, controlar questões, controlar o que você está assistindo de aula, o que você está fazendo de questões, né? Consegue montar todo um cronograma ali, montar sua rotina diária, o que você vai fazer cada mês. Então, tente utilizar algum planner de estudo para controlar tudo isso. Não estude de forma desordenada. Por mais que você assine um cursinho online, por mais que você tenha uma mentoria ou mentor, tenha você mesmo um planner de estudo. E por que eu recomendo um planner automatizado, um planner no computador, por exemplo? Porque ele é mais inteligente, ele é mais útil. Então, o Notion é uma ferramenta essencial para você tentar aplicar no seu estudo hoje e ter mais performance. A segunda ferramenta que eu quero que você tente colocar no seu estudo é o ChatGPT. Por que o ChatGPT, a inteligência artificial, ela é fundamental agora para o seu estudo? Porque ela vai ser como se fosse um braço direito do seu estudo. Tudo que você tiver de dúvida, você vai jogar no ChatGPT e depois você vai procurar aprofundar. Por exemplo, se você não sabe o que estudar em matemática, você vai jogar lá no ChatGPT, por exemplo, quais assuntos estudar em matemática, top 5 assuntos de matemática para você estudar. Ele vai dar lá o top 5 assuntos. Você vai aprofundando, por exemplo, quais os assuntos mais importantes de geometria plana para estudar. Ele vai dar lá. Se você precisar de questões para fazer, você joga lá. Olha, elabore para mim 5 questões de geometria plana para estar resolvendo. Elabore para mim 5 questões no modelo Enem de ecologia para estar fazendo. Ele vai elaborar para você. Se você precisar da resolução, tá fazendo uma questão que você achou no Google e não sabe como resolver, copia a questão e joga lá, ele vai te dar a resolução. Se você, por exemplo, está vendo um conteúdo, uma aula no YouTube sobre idade antiga e você não tem tanto tempo porque a aula tem 20 minutos, eu quero que você procure, por exemplo, um plugin, né, uma extensão do Google que é Summarize, ou seja, Summarize, né, ele consegue resumir aquele vídeo do YouTube pela inteligência artificial. E com um clique você consegue pegar todo aquele vídeo e ver ele em tópicos lá no ChatGPT. Ou até mesmo você pode pedir para o ChatGPT te explicar toda a idade antiga em apenas um resumo. E aí com aquilo ali você já consegue ler, ou ter até resumos prontos para você ler mais rápido do que a aula. Entenda, ler não é pior do que ver a aula. A gente pensa que às vezes a aula é algo mais rápido de estudar, mais inteligente, nem sempre. Estudar lendo também é uma forma ativa. Então talvez para você agilizar seu estudo, ao invés de você ficar vendo aulas de 1 a 2 horas, você pode pedir para o ChatGPT produzir ali um resumo para você ler. Você lê aquele resumo, vai para as questões, se sentir dificuldade, aí sim você busca uma aula. Então 2 ferramentas legais para estar utilizando no seu estudo. A primeira delas, o Notion para organização e o ChatGPT como se fosse um braço amigo para você agilizar a sua aprendizagem. O próximo ponto que eu quero falar agora para esses 5 meses é sobre as provas antigas e simulados, tá? A primeira fase de estudo eu acho que você deu para entender, né? Tenta aí voltar ao vídeo caso não tenha entendido, que é construção de base, pegar os pré-requisitos de cada disciplina, criar rotina, aprender a se organizar, aprender a montar um cronograma individual de estudo, né? E aí você vai para sua segunda fase que vai entrar ali por volta do mês de agosto e setembro, que é quando você vai começar a fazer pelo menos 1 a 2 provas antigas no mês, tá? E você vai pegar as provas do Enem. Por qual ano você vai começar? Eu recomendo que você comece lá por volta de 2016, 2017. Renato, mas eu vou começar por 2010? Não, meu amigo. Por quê? Porque não vai dar tempo de fazer todas. E o ideal é que você faça as provas mais recentes, porque elas se parecem mais com a atualidade da prova do Enem. Então por isso que eu vou recomendar que você comece pelas provas do Enem 2016, 2017, 2018. Lembrando que uma semana antes da prova do Enem, você vai fazer o Enem 2020, 21 e 22, tá? Além disso, você tem as provas do Enem PPL, que é a segunda aplicação do Enem, né? Enem para pessoas privadas de liberdade. Então você sempre terá 2 anos para fazer. Enem 2015 regular, Enem 2015 segunda aplicação, Enem 2016 regular, Enem 2016 segunda aplicação. Então tem muitas provas do Enem para ser feitas, tá? Qual a diferença de prova antiga e simulado? Simulado é algo que tenta simular a prova do Enem. Então a prova do Enem sempre estará superior ao simulado. A ideia do simulado é, não tenta pegar simulado desses cursinhos agora. Tenta montar simulado no início do seu estudo quando você não
tem ainda bagagem suficiente para fazer uma prova antiga. Então, a ideia dos simulados é os simulados globais, ou seja, simulados que englobam somente o que você estudou e não englobam assuntos que você ainda não estudou. Então, quando você estiver estudando por volta ali de junho e julho, tenta fazer pelo menos uma vez no mês um simulado que você vai montar com uma plataforma de questões. Pesquisa aí uma plataforma de questões no próprio OnFile, né? A gente tem uma plataforma de questões com 50 mil questões já, né, na Memorize, que é a nossa plataforma de questões. Ali você consegue montar um simulado, uma lista de exercício com 45 questões de matemática, colocando apenas os tópicos que você estudou até o momento. E você vai conseguir praticar apenas com o que você já estudou. Quando você já tiver estudado pelo menos 50% do conteúdo teórico de matemática, de biologia, química e física, é o momento de iniciar as provas antigas. Ou quando chega agosto ali, por exemplo, e falta ali 3 meses para a prova do Enem, é o momento de iniciar as provas antigas, porque falta pouco tempo e a prova antiga vai te ajudar a avançar e também te ensinar muita coisa, tá? E aí, como é que você vai encaixar essas provas antigas no cronograma? Bom, a ideia é que você coloque essas provas no final de semana para que ela não atrapalhe o seu aprendizado durante a semana. Então, durante a semana você vai manter o seu cronograma normal, ou seja, vendo novos conteúdos, revisando, e no final de semana, no sábado ali, por exemplo, você vai reservar 4 ou 5 horas para fazer uma prova antiga do Enem. Dá para fazer essa prova de forma fragmentada, ou seja, só matemática, só natureza, só humanas, só linguagens? Dá. É o ideal? Não. O ideal é fazer 90 questões simulando. Mas para um iniciante, você pode começar fazendo de uma forma fragmentada. Faz ali uma prova de matemática do Enem, dá uma pausa, faz de natureza à tarde, então de manhã você faz a prova de matemática, de tarde faz a prova de natureza, tá? Ou se não conseguir, faz a matemática, depois levanta, bebe uma água, volta, faz a de natureza, tá? No início, o ideal é você tentar focar em terminar a prova, ganhar resistência, conseguir fazer uma prova inteira de 90 questões dentro do tempo ali de 5 horas, sem levantar muito, né? Realmente conseguir fazer dentro do tempo. Depois você vai começar a pensar em estratégia, velocidade, como que você vai começar, por qual prova começar, qual estratégia de prova, etc. Depois você pensa nisso. No início, o foco realmente é em ganhar resistência, conseguir fazer uma prova inteira e começar a analisar a sua prova. E aí é um ponto muito importante. Você vai tentar fazer pelo menos uma prova por semana. Se você conseguir, você vai fazer uma prova completa, 180 questões em uma semana. Ou seja, primeiro dia no sábado, segundo dia no domingo. Entre um porém que toda vez que você fizer uma prova, você tem que estudar os erros. Não dá para fazer outra prova sem ter estudado os erros. Então, se você fazer a prova num dia e quiser fazer a prova do segundo dia no outro dia, né? Fez uma no sábado e quer fazer outra prova no domingo, você tem que estudar os erros no mesmo dia. Ou você tem que separar um dia na sua semana para estudar esses erros. É muito importante isso. Não precisa ser 5 horas para estudar os erros. 2, 3 horinhas no máximo é suficiente. Porque daí você vai analisar o que você errou, separar o que você errou para revisar, né? E identificar ali o que precisa ser aprofundado durante a semana e fazer mais questões para colocar no seu cronograma ou o que ainda falta estudar. Mas sempre tem que analisar e estudar os erros das suas provas. Se ficar muito pesado para você fazer no sábado e domingo, você vai fazer essa prova em 2 semanas. Vai fazer uma prova no sábado e a outra prova no outro final de semana, no outro sábado. Então aí tem 2 opções. Ou você vai fazer uma prova no sábado e uma outra no outro sábado, ou vai fazer uma no sábado e uma no domingo. Aí a sua escolha vai do seu ritmo, no seu gás, vai no seu tempo. Cada aluno é individual, cada aluno tem uma força individual e lembre-se, quantidade não é o que determina a sua aprovação. Não é quem faz mais provas que vai passar, não. É quem faz com maior qualidade. Se você é um aluno que faz com muita qualidade e faz ali uma prova no sábado e uma no outro sábado, mas faz com muita qualidade, estuda os erros de forma detalhada, de forma inteligente, com certeza você vai estar na frente do aluno que faz 2, 3, 4 provas, uma prova atrás da outra, etc. E acha que está na frente. Não, não tá. Quem está estudando com maior qualidade é quem consegue aprender mais e reter mais o conteúdo. Pensa nisso. Sempre estudo inteligente. A ideia então é que você vai pegando essa base ali em agosto e setembro. E quando entrar o mês de outubro, eu quero que você entre numa força de estudo dos erros, num foco de estudo dos erros. Você vai manter ainda fazendo as provas semanalmente, só que o seu foco vai estar muito mais durante a semana em pegar o que você errou na prova e aprofundar. Principalmente aquilo que você já estudou. A gente vai chamar isso de lacuna, tampar as lacunas. Por quê? Porque melhor do que você estudar um novo conteúdo é você estudar aquilo que você já estudou e está errando. Porque pensa, na prova do Enem, aquilo que você está errando com maior frequência já é o que mais cai dentro da prova. Você não pode chegar na prova e errar aquilo que você já estudou. Se você estudar um novo conteúdo, você está abrindo um leque, ou seja, aumentando sua chance de acertar um novo conteúdo na prova. Só que o porém você não vai ter tempo de consolidar aquele conteúdo e garantir que você vai acertar ele na prova. Então você continua ainda em aberto. Você continua errando aquilo que já estudou e provavelmente vai errar aquele conteúdo novo que você está estudando agora no momento. Então por isso que é legal a estratégia de parar, às vezes, de ver conteúdo novo e focar no conteúdo que você já estudou e quer melhorar. Então por isso que o mês de outubro foca muito mais em revisão, estudar os erros de forma detalhada, né? Conseguir aprofundar em cada detalhe dos erros, porque isso vai ser muito importante para você evoluir e garantir pelo menos alguns acertos na sua prova. Lembre-se, o jogo, ele é o jogo da aprovação. Você quer passar em 5 meses. Só que, além de passar em 5 meses, você quer garantir algum aprendizado para caso você não passe, você continuar de onde parou. A ideia não é você terminar de fazer o Enem em novembro e pronto, jogar tudo fora. Não. Se você não passar em novembro, você vai continuar em dezembro, janeiro, no ano 2024. E para você aproveitar aquilo que você estudou, você tem que consolidar aquilo que você aprendeu. Garanta que o que você
você está estudando agora nesses 5 meses seja consolidado no seu cérebro para que você consiga levar isso para frente no ano que vem, caso você não seja aprovado. Seja inteligente na sua preparação. E para você melhorar, então, esse estudo dos erros, pegando o que você errou na prova e consolidar melhor isso, a ideia é que você utilize algumas estratégias de memorização e algumas técnicas de revisão. E isso você pode aplicar já desde agora no seu estudo. Técnicas de revisão incluem principalmente a parte de estudo ativo, fazer questões mesmo, né, auto-explicar o conteúdo para você, e revisões espaçadas. O que são revisões espaçadas? É você tentar dar um espaço entre uma revisão e outra. Se você manter a prática de prova semanal, a cada final de semana fazer uma prova, isso já é um espaçamento. Tá vendo que se dá um gap, um espaço de uma semana? Isso é melhor do que fazer uma prova todo dia, porque você está dando um tempo pro seu cérebro a absorver aquele conteúdo e entender ele. Além disso, revisão espaçada é você pegar o que você mais está errando e revisar com maior frequência. Ou seja, o que você mais erra é aquilo que você tem que encurtar o espaço de tempo para revisar. E o que você menos erra é o que você tem que espaçar mais para aumentar a dificuldade do seu cérebro de lembrar daquele conteúdo e também consolidar mais na memória de longo prazo. Então, basicamente pega o que você errou na prova e revisa mais durante a semana. Aquilo que você não errou na prova, você não precisa ficar revisando durante a semana de novo, porque você já sabe. Se você errar de novo esse conteúdo na próxima prova, aí sim você traz ele de volta para revisar. Essa é a forma mais simples de revisão. Existem outras formas de revisões passadas, de utilizar planilha, etc., mas esse não é o foco do vídeo agora para 5 meses. Além disso, você pode fazer um caderno de erros, que é pegar tudo que você errou na sua prova e jogar para dentro de uma pasta, um caderno que você fez ali, aqueles erros ali, e tentar montar ali como se fosse um caderno de revisão para você voltar e ler depois, voltar e refazer aquelas questões depois. E com isso você também pode montar flashcards, ou seja, cartões de perguntas e respostas com base nos erros que você teve. E aí esses flashcards você vai fazer ele diariamente, 30, 1 hora, flashcards por dia, todo dia ele fazendo, para tentar fixar na sua memória de longo prazo, tentar memorizar esses assuntos que você está errando com maior frequência e aumentar a sua chance de acertar esses assuntos nas próximas provas que você vai fazer e também na prova do Enem desse ano. Olha, eu tentei trazer algumas dicas bem práticas e objetivas para que você consiga chegar no resultado lá na prova do Enem, né, em 5 meses, e tem muita coisa que eu poderia aprofundar mais. Para isso, vai depender muito do seu interesse. Por quê? Porque eu quero trazer esses conteúdos de forma detalhada aqui para o meu canal e vai depender se você realmente gosta desse conteúdo. Para mostrar que gosta desse conteúdo, primeiro de tudo é você realmente compartilhar esse conteúdo com um amigo que vai fazer a prova do Enem, né, apresentar meu trabalho para ele. Fala assim, olha, cara, você vai fazer a prova do Enem? Olha o vídeo desse cara aqui no YouTube, ele deu algumas dicas que me ajudou no estudo e talvez possa te ajudar também. Para mim, na verdade, é muito mais importante que você compartilhe esse vídeo com um amigo do que só deixar um like ou deixar um comentário ou você, por exemplo, deixar uma inscrição. Se você não quiser se inscrever no meu canal, não tem problema, mas tente compartilhar com um amigo e ver que vai ajudar, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado, até a próxima.